3h03, começamos o nosso Acontece por Brasília. O presidente Lula deu start, passou adiante. A lei da reciprocidade vai valer para os Estados Unidos. Augusta Proença conosco. Fala, Augusta. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. O governo do Brasil decidiu reagir ao tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O presidente Lula autorizou Itamaraty a acionar a Câmara de Comércio Exterior, que ficará responsável por abrir consultas, conduzir investigações e preparar medidas com base na lei da reciprocidade econômica. Com a confirmação da CAMEX de recebimento da solicitação, o próximo passo é o Itamaraty comunicar-se oficialmente a decisão ao governo norte-americano. O anúncio pode ser feito ainda nesta semana, em um momento politicamente sensível, um pouco antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, acusado de envolvimento em tentativa de golpe de Estado. A Lei da Reciprocidade Econômica, sancionada em abril, permite que o Brasil adote contramedidas em respostas a países ou blocos econômicos que pratiquem ações unilaterais que prejudiquem o comércio nacional. Entre as propostas previstas estão as imposições de tarifas adicionais, restrições às importações, suspensão de concessões comerciais e de investimentos e alteração em obrigações relativas à propriedade intelectual. O início do processo foi discutido entre o chanceler Mauro Vieira e Lula durante a viagem do chanceler à Colômbia e foi confirmado em uma reunião na semana passada. Apesar do governo ter negado a intenção de acionar a lei até então, decidiu avançar agora para abrir negociações e o governo dos Estados Unidos tem mantido uma postura unilateral indisposto a negociar. Mas o presidente Lula destacou que segue disposto a negociações. Vale destacar que, caso todas as etapas e consultas aos ministérios envolvidos, como Agricultura, Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia, sejam cumpridas, a aplicação da Lei da Reciprocidade pode ocorrer em até 120 dias. O Brasil já iniciou consultas na esfera da Organização Mundial do Comércio e contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para defender os interesses brasileiros. Valeu, Augusta. Obrigado. Tá dada a largada, o Zaidan. Tem toda uma questão burocrática para que isso seja efetivo, mas o gesto simbólico, primeiro deles, já foi dado pelo governo do Brasil com relação ao tarifaço. Agora sim, Ronald, há uma série de etapas e a coisa não é tão simples, não é como o Trump pode fazer, não? Que sai decretando isso e aquilo e depois os atingidos vão ao judiciário. E ele tem tido e tem contado, né, Ronald, com uma imensa boa vontade da Suprema Corte, que tem referendado a maioria das decisões do Trump. Mas a reciprocidade no Brasil, ela passa por uma série de etapas. É verdade que há mecanismos que podem ser acionados provisoriamente e há uma tramitação mesmo assim, só que ela é mais rápida, né? Não passa por muitas camadas de análise e de filtragem. Mas a consolidação da aplicação da reciprocidade, ela exige uma série de etapas, de filtros, é demorada. E há mais um aspecto que a lei brasileira prevê, Ronald, que o Itamaraty seja o veículo de comunicação entre o governo brasileiro e o governo, no caso, dos Estados Unidos, para que aquele que será atingido pela medida de reciprocidade possa analisar os argumentos do Brasil e apresentar uma defesa, né? Se assim desejar. A defesa do Trump será: se vocês aumentarem, eu acrescentarei o que vocês aumentaram, aquilo que eu já cobro. Essa tem sido a resposta dele, né? Se vocês colocarem 20%, eu acrescentarei 20 pontos aos 50% que eu já determinei. Essa tem sido a resposta dele. Mas é isso que prevê a lei brasileira. Então ela não tem uma efetividade imediata, Ronald. Mas o que tem efetividade é o que o tarifaço que já vigora provoca em determinados setores. Esse tarifaço de 50%, por exemplo, para o café brasileiro, detonou o que muitos chamam de um curto-circuito no mercado global. Brasil, maior produtor do mundo, forçado a redirecionar as suas negociações para outros acordos, e isso fez com que os preços futuros do café arábica disparassem quase
35% desde o início do mês. A maior alta mensal, e a maior alta mensal desde o ano de 2014. Há 11 anos, o valor não alcançava um índice tão alto de elevação. E isso já num setor que não conseguiu ficar fora daqueles 700 e tantos colocados na lista dos que não seriam impactados pelos 50%, mas para o mercado americano e para o mercado global, o café tem uma relação direta com o que é produzido aqui no Brasil, né, Zaidan? Não há dúvida, Ronald, uma relação direta. E é bom notarmos o seguinte, né, Ronald? Este é o momento do pico da safra. Imagine se nós estivéssemos no momento do plantio, né? Ou de desenvolvimento, ou de floração. É o momento em que você tem o pico da produção. A produção será menor do que a do ano passado, Ronald, a produção de café. E Minas Gerais é hoje um produtor, exportador muito importante, né? Não só a região de Guaxupé, mas a região de Patrocínio. Você tem diversos municípios que têm hoje o café como principal atividade agrícola. E grande parte do café produzido aqui é exportada. Só que há dois problemas, né? Olha que interessante, né? A maneira como o mercado reage a essas situações excepcionais como esse tarifaço. Os navios que chegarem até a primeira semana de outubro, segunda semana de outubro, eles não passarão por esse crivo, né, da tarifa adicional. Eles já estão no mar, já estavam no mar. E o café, ele não tem o problema da laranja. No caso da laranja, houve a pressão muito grande aqui nos Estados Unidos, porque o produto perece muito mais rapidamente que o café. Então, eles pressionaram muito lá e o Trump colocou naquela lista imensa, por sinal, de 700 produtos. Mas há um outro aspecto. Tem gente, Ronald, que vai comprar com tarifa ou sem tarifa nos Estados Unidos. Vai comprar o café brasileiro, com tarifa ou sem tarifa. Porém, eles têm dúvida se a taxação, especificamente sobre o café, vai durar muito tempo. Eles acreditam que há chance de, dentro dos Estados Unidos, empresários do setor, e é bom lembrar o seguinte, mesmo no caso do café industrializado, ele não é industrializado no Brasil. Então, ele não tira empregos industriais nos Estados Unidos. Esse é um argumento elementar que aqueles que compram café brasileiro nos Estados Unidos estão usando para tentarem convencer o Trump a mudar de ideia, em relação especificamente ao café. Estão dizendo, primeiro, não há uma industrialização. O café não vem pronto do Brasil. Depois é só colocar a água para ferver. Né? Não. Esse processo é feito aqui. E a industrialização, e aí para produção de cápsulas, etc., isso tudo se dá fora do Brasil, ou na Europa ou nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, eles estão dizendo, eles não tiram empregos industriais, que é o seu argumento, Trump. Eles não tiram empregos industriais. Então é preciso rever isso. Então tem gente que está disposta a comprar, mas não sabe se isso vai durar. E aí fica esperando, naquela de, olha, de repente, eles mudam de ideia e eu vou pagar à toa 50%, num período transitório ali que vai vigorar essa tarifa. É a esperança deles. Passado um tempo, se estiver estabilizado, não adianta, cara. Está taxado e vai ficar taxado. Aí eles vão comprar. Claro, enquanto isso, falta café lá. Faltando café lá, o preço sobe. É óbvio. E não é só isso, Ronald. O risco de perder mercado. Porque o Vietnã, que é o segundo maior produtor do mundo, também está com uma safra inferior à do ano passado, mas o Vietnã é capaz de suprir parte do mercado abastecido com café brasileiro. A Colômbia e alguns países da América Central. Então, o risco é o Brasil, apesar da qualidade inequívoca reconhecida do café brasileiro, de, pelo menos por um período, perder mercado para esses outros produtores e exportadores. Mas, no geral,
o preço lá vai subir, porque o impacto imediato é falta de café, há menos café do que a demanda exige. E nunca se tomou tanto café no mundo como hoje, não só em termos absolutos, né, porque isso é quase uma obviedade, tem muito mais gente, mas em termos relativos. Né? Em cada país você tem crescimento do consumo per capita de café. Ô Zaidan, mas o fato de... É o famoso pau que dá em Chico, dá em Francisco também, do mesmo jeito que os americanos estão aguardando para ver se de repente conseguem fazer o presidente americano mudar de opinião, os produtores estão buscando alternativas, né? E vão seguir buscando alternativa para abrir novos caminhos. Claro que isso tudo... Pô, é uma indústria centenária que já está mapeada, mais do que mapeada, mas agora chegou com uma corda no pescoço. O fato dessa demora também não vai permitir que os produtores encontrem caminhos que podem depois não serem mudados na medida em que se tornarem interessantes do ponto de vista financeiro, quando os Estados Unidos tomarem uma decisão que de repente possa ser a volta da não tarifação? Bom, é claro que o mercado dos Estados Unidos é sempre muito importante, né? É uma população muito grande, quase 400 milhões de pessoas. O consumo de café cresceu muito. E há também, até porque além da indústria e do café que chega para consumo diário, você tem nos Estados Unidos grandes compradores para essas redes de casas de café, né? Você tem grandes compradores, que aliás, inclusive compram o café do Brasil e utilizam esse café em outros lugares do mundo. Talvez até aqui no Brasil, né? Então é um comprador muito importante. Não é fácil substituir esse mercado, e mesmo que haja uma substituição, e depois você possa pensar, bom, eu vou voltar a vender para os Estados Unidos, ou eu vou continuar direcionando minha produção para esse país aqui, que é um mercado muito interessante. Essa ponderação será feita, mas ninguém abrirá mão do mercado dos Estados Unidos. E claro, é interessante também observar a possibilidade de você aumentar a oferta interna. Porque agora melhorou, mas nós tivemos no final do ano passado, começo deste ano, primeiro semestre deste ano, o café encareceu muito no Brasil, né, Ronald? Nossa, muito. Você pode aumentar a oferta aqui também, né? Não é? Será que muda alguma coisa do ponto de vista da qualidade, Zaidan? Porque também a máxima que todo mundo diz é que o melhor café brasileiro, o brasileiro nunca tomou, né? Fala assim, você pode tomar esse café, mas aí você tem que ir em lugares muito específicos para esse consumo. Tô falando da rotina, você vai no supermercado, compra um pó de café, chega em casa, faz o café, como você faz aí, eu faço aqui, todo mundo faz. Será que isso pode mudar essa lógica do melhor produto, do produto tipo exportação, entre aspas, que é uma marca brasileira não só para o café, mas para outras coisas, da extrema qualidade, essa lógica mudar do consumo interno? E o consumo de café no Brasil, como você mesmo disse, e no mundo inteiro aumentou demais, o nível de exigência das pessoas para esse produto aumentou também. Será que essa roda pode mudar, Zaidan? Pode, né, Ronald? Mas hoje já há uma grande oferta no Brasil de um café de altíssima qualidade. Você tem de tudo, né? A fiscalização aumentou, então é mais complicado para quem mistura milho, né, palha, vai colocando coisas ali e apresentando como sendo café. Porque até isso, né, até milho já foi utilizado. Mas hoje é uma fiscalização muito maior e há os selos de qualidade. Os selos de qualidade, pelo menos a pretensão é que o consumidor veja no selo um atestado de café de boa qualidade. Mesmo assim, mesmo sendo café puro, você tem os tipos de café. Mas também há uma variação do gosto, né, de cada mercado. Aliás, nos Estados Unidos, tem muita gente que ainda toma café descafeinado, cresceu muito o consumo de café com cafeína, mas ainda há consumo de café descafeinado. Então você tem um padrão de paladar diferente nas regiões, né? Mas no Brasil, onde o paladar é muito acurado, né, para consumir café, as pessoas estão acostumadas com café, sabem distinguir um café bom de um café ruim, melhorou muito o que é hoje ofertado para o consumidor. Mesmo assim, ainda há certos tipos que são produzidos especificamente para o mercado externo, né? Nem significa que sejam necessariamente superiores,
Mas antigamente você tinha, não, isso aqui é café para exportação. Tanto que isso virou a chancela comercial, né? Isso. Vendido aqui, colocavam tipo exportação. Tipo né? exportação, exatamente. Que diz, ó, você vai tomar aqui o que tomam lá fora. Mas hoje eu acho que é uma padronização maior, né? Há muito café muito bom vendido para o consumidor brasileiro, inclusive com esses selos de qualidade que, até prova em contrário, atestam uma qualidade maior. Deu até vontade de tomar um café. Exatamente, agora 3h18, então nem se fala. A gente volta...